Bom, ele já falou um pouco, né, em várias ocasiões, não só agora, durante essas conversas aí, esses rumores de que ele iria, né, adquirir o Twitter, e nem só depois que ele se tornou um acionista de referência do Twitter. Antes disso, ele já tinha manifestado como que ele vê, né, essa rede social. Ele já falou em mais de uma ocasião que ele acredita que a liberdade de expressão ela é a base, né, fundamental de qualquer democracia funcional e que ele deseja que o Twitter seja uma plataforma da liberdade de expressão em todo o mundo e que ele vê o Twitter como uma praça pública de discussões, né? Ele também falou, como você adiantou aí, que ele pretende fechar o capital da companhia, né? Tornar, como se fala nos Estados Unidos, tornar a empresa privada lá o sentido, né, privado e público é um pouco diferente do que a gente usa aqui no Brasil, né? A empresa que se torna pública é a empresa aberta, né, com ações negociadas em bolsa, e a empresa que se torna privada, a empresa privada é a empresa de capital fechado. E ele diz que pretende fechar o capital da companhia para liberar o seu, entre aspas, potencial extraordinário. Seja lá o que isso signifique, né? Isso ainda não ficou também tão claro aí qual seria esse potencial extraordinário, se seria algo do ponto de vista da ferramenta mesmo, dessa questão de liberdade de expressão que ele tanto fala, ou se seria algo no sentido do negócio. Mas quais as medidas objetivas que ele já manifestou que ele quer tomar em relação ao Twitter, né? Ele já falou em reduzir a moderação de conteúdo, né, para, segundo ele, ampliar a liberdade de expressão. Essa é uma medida bastante polêmica, porque a gente sabe também que uma liberdade de expressão completamente irrestrita, ela dá margem até mesmo para abusos e até para crimes, né? Então, o que é a liberdade de expressão de fato e, tipo, alguns conteúdos não precisam ser moderados? Bom, aí eu já adianto que ele pode até reduzir a moderação, mas ele não vai conseguir retirar a moderação completamente, porque o que é crime na vida real vai continuar sendo crime no mundo virtual. Então, se você tiver, por exemplo, discursos de ódio que se enquadrem como crime na legislação dos países, ele vai ter que moderar isso, não vai ter jeito. Se ele tiver crime ocorrendo nas redes, por exemplo, pedofilia, ameaças de morte, difamação, tudo isso, enfim, você não pode simplesmente manter esse conteúdo. Então, até muita gente manifestou temor, né, em relação a essa medida que o Elon Musk diz que quer implementar, mas existe um limite que você pode reduzir uma moderação de conteúdo numa plataforma. Fora que os países, eles têm, principalmente Estados Unidos e União Europeia, né, tem cada vez mais medidas aí para regular as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, e não vai ter jeito. O Twitter vai ter que continuar seguindo essas regulações, né? Então, existe um limite do que o dono da bola aí pode fazer. Outra medida que essa é bastante interessante, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso também, né? Que ele diz que quer tomar é tornar o código-fonte, os algoritmos lá do Twitter públicos, né? De código aberto, open source, como se diz no jargão da TI, né? Para que usuários possam entender, né? O que faz com que certos conteúdos apareçam para eles, sejam priorizados para eles, se popularizem, o que faz um conteúdo hitar, como se diz na gíria do Twitter, né? Se tornar um hit, o que faz um conteúdo, às vezes, ser muito compartilhado, ser muito visto. Isso se tornaria mais claro se, de fato, o Elon Musk conseguir abrir o código do Twitter, né? E ele diz que quer fazer isso. E isso também abriria aí a possibilidade dos usuários sugerirem melhorias na plataforma. Ele também diz que quer reduzir a dependência de anúncios, né? E aí tem que ver como é que ficaria isso. Isso aí seria algo que iria atingir o Twitter do ponto de vista do negócio, né? Afinal, como é que o Twitter vai monetizar o negócio dele? Ele vai reduzir a dependência de anúncios, mas vai fazer o quê para conseguir reduzir essa dependência de anúncios? Vai cobrar por algum tipo de postagem? Determinados criadores de conteúdo vão ter que pagar para usar o Twitter de determinadas maneiras?
Enfim, tem que ver também a viabilidade disso. O Twitter é uma rede que todos os usuários estão acostumados em que tudo ali seja gratuito. E aí, eles vão aceitar? Então fica aí também uma grande dúvida nesse sentido. Ele também já falou em talvez permitir posts mais longos, né? Mais do que o número de caracteres permitidos hoje. Ao mesmo tempo, ele já andou falando mal das threads, né? Que são aqueles fios, os tweets ligados um no outro. Ele andou falando mal aí das threads muito longas, né? Ele já andou falando também em incluir o botão editar, que também é uma medida polêmica, porque isso abre a possibilidade de alguém postar alguma coisa, esse conteúdo se popularizar, viralizar, e depois esse usuário ir lá editar de uma forma polêmica, né? E que aí vai aparecer que um monte de gente compartilhou aquele conteúdo controverso e, na verdade, originalmente ele não era um conteúdo controverso. Isso até iria um pouco de encontro, né? Iria contra essa questão da liberdade de expressão, né? Porque isso ia causar, na verdade, muita desinformação, mais desinformação ainda do que já tem no Twitter hoje em dia, né? Ele também fala muito em combater os bots, né? Os spams, que muitas vezes aí inundam os conteúdos do Twitter com todo tipo de golpe ou então inflando aí o número de usuários de certos tuiteiros aí, de políticos, de celebridades, enfim, e que isso realmente polui bastante. Tem muito bot também espalhando desinformação, fake news na rede. Essa seria uma medida, inclusive, muito bem-vinda. Seria a medida menos polêmica, eu acho que todo mundo concorda aí, que seria esse combate aos bots, mas ele também não é simples de ser feito, porque o Twitter já faz isso hoje, e aí e tem pouco sucesso, né, nessa empreitada. Então, teria que ver também como o Elon Musk ia viabilizar essa questão do combate aos spammers. E, finalmente, aí uma outra medida que não se sabe direito como que ele vai conseguir implementar, mas que ele já disse que ele quer fazer, é autenticar todos os humanos que usam a plataforma, né? Se certificar de que cada usuário é uma pessoa de verdade, não um robô. Enfim, isso combateria aí muitos fakes, né? Que muitas vezes só existem aí para espalhar desinformação e para inflar o número de usuários de outros usuários. Só que também tem que pensar que, por exemplo, em regiões do mundo onde existe muito cerceamento das liberdades, as pessoas também elas se valem, né, do anonimato para poder usar o Twitter e ter ali um discurso um pouco mais livre. Tem gente também que se vale do anonimato justamente para poder dar as suas opiniões despreocupadamente, sem que aquilo possa afetar, por exemplo, o seu trabalho, enfim, a sua vida. Então, o anonimato ele também é algo que, por um lado, protege a liberdade de expressão, e aí teria que ver como que ele ia fazer essa autenticação sem expor, de fato, essas pessoas que hoje estão protegidas pelo anonimato ali na esfera do Twitter, né? Então, são medidas que, algumas delas podem ser consideradas muito bem-vindas, mas que não são de fácil implementação, e ele pode ter várias limitações em implementá-las.